dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Robinho. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tomás, todos. Rubinho, tá frio pra caralho em São Paulo, hein, Rubinho? Não, eu tô em Curitiba, aqui tá pior, cara. Pior, é. A minha sobrinha me ligou hoje de manhã, falou que tá muito frio. Cara, hoje eu acordei 2 graus, sensação térmica de 0. Os caras me forçaram a tirar o cachecol que eu tava aqui, rapaz. Pô, tava quente. Eu tô tomando uma dose de canarinho 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite, cachaça canarinho. Ei, garoto. Mas aí pode estar fazendo 42 graus, né, professor? Aí já é hábito. Ô, Risola, aqui tá muito quente, aí tá muito frio. A gente tem que... Jutinha. Opa! Bom dia. Bom dia, Risola. Bom dia, pessoal. Olha o solão atrás de você, que maravilha. Pô, tá quente aqui. Muito quente. Que maravilha. Pois é. Que Beleza, maravilha. Rubinho? Tudo bom, Ritinho? Joia, Tomás, pessoal todo, beleza, Marcelo? Joia. Epa. O frio de Jutinho, quando é frio lá, é brabo também, né? É bravo. Bom dia aí, turma. Bom ver vocês todos. Opa. Bom dia, Andrezão. Nossa, André Musi. Nem acredito. Professora Betânia. Oi. Tem gente mais fria ali também, ó. Marcelinho lá. Marcelinho tá no sul também lá, pô. Tá. Tô igual o Rubinho aqui, 3 graus e sensação térmica de 0. Tá louco. Cara. Só que aqui a gente sente cada grauzinho desse, né, cara? É verdade. O país é nada preparado para frio, bicho. Meu Deus, é frio mesmo. Sente na pele. Se diz, o pessoal fala em global warming. Cadê o global warming? Cadê o aquecimento? Assim, esconderam. Esse período ele está descansando. É verdade. Tá concentrado tudo aqui na Califórnia, viu, gente? Né, César? Exato. Beleza, César? Bom demais te ver. O Global aqui, ontem eu vi o Mauro, ontem foi aniversário do Mauro Marasciuro, né? Ele fez 68 anos, mas ele fala que é 58. Então, estava lá tomando cervejinha, agradecendo. É muito folgado esse Mauro, cara. Professor Rubinho, todo mundo estava na espera aqui, vamos iniciar? Pedir Vamos começar. Para fechar os microfones, por favor, pessoal. Poder começar. Pode ficar à vontade, Rubinho. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui já minha tela, mas antes de mais nada, bom dia a todos, tá? Muito bacana recebê-los aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Isto. Todos vendo? Sim. Ok. Bom, o objetivo aqui é a gente apresentar o curso, na verdade, né? E principalmente qual foi o pensamento da montagem do curso, quais foram as linhas que nós adotamos aí para a montagem do curso, dos temas, tá? Então, vou pedir para o Robinho só apresentar aqui a logomarca, que ela já tem a ver com a ideia, e ele vai dar uma explicada, e depois, tecnicamente, eu vou falando, vou passar a vocês aí qual é a ideia na questão técnica do curso. Perfeito, podemos professor. ir? Sim? Posso passar? Pode, por favor, professor. Só para mostrar para vocês, pessoal, quando nós desenvolvemos o projeto desse curso e começamos a trabalhar com ele, houve um envolvimento não somente da construção do conteúdo e das escolhas, mas também desde a concepção da marca desse encontro, de como seria esse projeto executado como um todo. E aí nós iniciamos na Federação Mineira esse conceito da marca. Pode passar, por favor, professor Rubinho? E aí, explicando essa logo que vocês viram que foi construído para o nosso encontro, em cada um dos elementos, nós temos aqui a parte... Deixa eu pegar aqui um negocinho para eu conseguir mostrar, professor. Perfeito. A parte global, mundial, internacional, que é a intenção do nosso curso, de trazer essa noção de realmente do voleibol internacional.
o tema central, que é o voleibol, mesmo trazendo alguns temas paralelos que a gente acredita que podem ser de bastante valia dentro do nosso trabalho. O foco e o tema principal sempre será o voleibol. E ainda trazendo isso e trazendo essas modificações, essa condição de mudança constante do voleibol, a gente traz um elemento da marca que demonstra o dinamismo, o movimento, a questão do saque, do ponto, de elementos do voleibol que trazem também as mudanças que são realizadas na modalidade e que são coisas que motivaram a construção do nosso encontro. E aí, ainda na parte de baixo, a gente tem a constituição da nossa logo com as letras do evento. Então, a letra E de encontro está dentro da nossa logo, a letra I de internacional e a letra V de voleibol. Então, Encontro Internacional de Voleibol FMV 2020 saiu dentro dessa concepção, dessa construção da marca, a nossa intenção para este evento. Pode passar, professor Rubinho. Ok. Bom, pessoal, aqui são os pilares, né, do encontro. Então, o primeiro, que é mais importante, que é mais facilitado com a questão de nós estar trabalhando de forma online, né, é justamente conseguir alcançar mais profissionais, né, mais pessoas vinculadas ao voleibol, ou do nosso meio do voleibol, né, nesse curso. Né, e a grande questão junto a isso é justamente a gente ter uma conexão do nosso cenário nacional, do voleibol feito aqui no Brasil, né, nas mais diversas categorias, né, e desde do início até o alto rendimento, né, e conectar essa nossa realidade com outras realidades internacionais. Né. Então é um ponto bastante importante. Esse curso está montado, primeiro justamente porque a ideia é ter uma sequência, né, a cada ano ser realizado mais um encontro, né, e uma das ideias fixas do encontro é justamente que a gente gere essa interação com situações do exterior, né, ou seja, para cada ano e para cada eixo temático que a gente propor a cada ano, a gente ir buscar e pensar profissionais que tenham alta qualificação dentro desses temas para que eles possam apresentar aqui no Brasil, porque a gente possa ter uma possibilidade de comparativo do que ocorre, acontece e é praticado dentro do Brasil com outras realidades. Né? E um dos outros pilares também é que a gente fortaleça a junção, principalmente com os países de língua portuguesa, né? Mas até mais especificamente Portugal, mas também os outros países de língua portuguesa, principalmente do continente africano, né? Mas basicamente Portugal e também de língua espanhola, que são os irmãos aqui que nos rodeiam aqui na América do Sul, né, que também a gente teve boas experiências durante a pandemia de um aumento de intercâmbio bem grande. Acho que aconteceu muito, tanto na questão da América do Sul, né, na questão de Portugal, né, com o curso da NTV, que é nosso parceiro, inclusive, nesse encontro, né. Então, acho que são situações que nós podemos criar novas conexões, ampliar o nosso contato com esses outros países, enfim. E principalmente da gente ter contato internacional, e aí também muito vinculado a tanto a América quanto a Europa, principalmente mesmo a Ásia, para que nós tenhamos contatos com outras realidades e possamos, né, ter uma visão diferente sobre o que praticamos aqui no Brasil. Tá? Então, aqui vou falar sobre os 3 eixos que nós organizamos para esse encontro desse ano. Tá? Vamos dar mais atenção nesse círculo aqui. Aqui tem algumas alterações, depois eu falo para vocês, mas a quantidade de aulas aqui ela foi um pouquinho alterada. Tá? Mas são 3 pontos. Né? O primeiro é o voleibol de alto rendimento na atualidade. Né? Então aqui é o que se fala sobre Brasil, sobre o que está sendo feito, né, tanto na questão de masculino, de feminino, é o primeiro ponto desse ano, e que provavelmente vai sempre ser um dos temas, um dos eixos a cada ano, porque a ideia é que isso seja renovado e seja mostrado o que acontece ano a ano no nosso país, principalmente nas Superligas. Né? E para esse ano nós selecionamos 2 eixos que
que nos parece bastante importantes para o momento atual. Então, o primeiro deles é a análise de desempenho, tá? Tanto na análise de ferramentas e na utilização. Tá? Depois eu vou discorrer sobre os professores. Né? E o segundo, que é o maior dos nossos eixos desse ano, trata sobre modelos de formação de outros países. Tá? Então, aqui a gente fez um esforço bastante grande para reunir realmente várias escolas, né? Enfim, faladas por próprios professores técnicos dos países, ou mesmo de professores técnicos brasileiros que residem e trabalham e atuam nas superligas desses países, né, para nos traçar um perfil de como é feito esse trabalho nos outros países. E acho que eu particularmente faço uma aula que justamente apresenta algumas informações a respeito do que vem sendo feito no Brasil, né, na sua diversidade de país continental, e depois a gente passa a ter essa apresentação dos outros modelos. Então, acho que esses são os nossos 3 eixos desse ano, e me parecem que são assuntos bastante pertinentes para o nosso momento. Ou seja, afora o nosso voleibol aqui no alto rendimento, a questão da análise de desempenho, que cresce cada dia mais no cenário internacional, cresce também, eu acho que de forma muito satisfatória, e vem crescendo também no Brasil, mas a ideia é justamente que a gente aproxime, conheça e perceba como outros técnicos de outras realidades têm atuado na utilização dessas ferramentas. E os modelos eu acho que é bastante pertinente, né? A gente ainda vai ter os Jogos Olímpicos o ano que vem, né? Mas a gente está numa situação de, enfim, de análise de como temos feito, o que temos feito, e principalmente com um crescimento muito grande dos nossos adversários fora do Brasil. Quer dizer, acho que vale a pena a gente ter esse contato e ter essa percepção do que é feito fora do país. Então, nos modelos de formação dos países, nós vamos ter 7 aulas em vez de 5, como está aqui. Né? Aqui na análise de desempenho, nós teremos 3 aulas também, e na questão do alto rendimento, nós teremos 4 aulas. Tá? Então, essa é a distribuição dos nossos eixos. Tá? E aqui os professores, né? Então, eu e o Fábio somos, na verdade, os que estão encabeçando essa situação técnica do curso, né? Que, enfim, que basicamente fizemos os contatos com os professores, né? E a ideia justamente justamente nesses 3 temas escolhidos, que a gente fosse atrás das pessoas mais qualificadas e que pudessem trazer essas mensagens que queríamos de repasse aos nossos alunos. Tá? Então, no primeiro módulo, no primeiro mês que eu falei, seriam as aulas sobre o voleibol de alto rendimento. Então, seria a aula, o Nicola Negro, que é italiano, mas que já está aqui há uma temporada conosco no Minas Tênis no feminino, vai falar justamente sobre o voleibol feminino na atualidade. Então, vai traçar aí um perfil do que vem sendo o voleibol nesses últimos ciclos, né? E bem como o que está acontecendo no Brasil na atualidade, na Superliga. Então, ele vai traçar esse perfil para a gente no voleibol feminino, e eu faço o mesmo trabalho, tá? Só que relacionado ao voleibol masculino. Então, são essas 2 aulas base na questão dos 2 naipes que nós teremos, tá? E o Fábio faz 2 aulas nesse tema, sendo uma delas os saberes do técnico, né, que tem muito mais condição. Até o Fábio pode falar um pouquinho a respeito disso especificamente, né, mas ele vai tratar de 2 temas, acho que. E o segundo tem a ver com controle de treinamento, né, uma formatação, digamos que um pouco diferente sobre controle de treinamento. Tá? Fábio, você quer comentar já sobre esses 2 assuntos? Pode ser, pode ser. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, bom dia a todos aí. Espero que estejam todos bem, se cuidando. E agradecer a presença de todos aí. Para a gente é muito importante e uma alegria muito grande poder contar com a presença de vocês aí para ouvir um pouco essa iniciativa aí que o Rubinho originou junto com o apoio da Federação Mineira de Vôlei, que está dando todo o suporte para a gente. Com relação às minhas aulas,
Uma delas eu vou abordar principalmente a questão de como alicerçar a elaboração do treino. Então, o alicerce, o que o treinador pode e deveria, né, até arraigar de conhecimentos, de saberes, para chegar lá no momento de criação do treinamento dele. E eu acho que isso é importante, principalmente para o raciocínio de como o treinamento pode ser elaborado. Então, desde a sua origem e o que eu quero atingir como objetivo do meu treino, se realmente eu atinjo aquilo que eu pretendo fazer. Né? Se o método que eu selecionei realmente atende ao meu propósito que eu desejo trabalhar naquele treinamento. E a segunda situação do controle de treino é uma coisa bastante interessante que a gente vem observando, que a tecnologia e as ferramentas que são criadas para a gente controlar o treino, na verdade, elas não devem ser limitantes de treino. Muito pelo contrário. Elas devem construir um entendimento de expansão de treinamento, expansão de trabalho. Então, como que a gente pode utilizar as ferramentas que nos dão acesso a determinadas informações, e essas informações, ao invés de controlar o treino numa relação de limitação, mas sim que ela nos expanda a possibilidade de criar situações para que esse treino seja otimizado. Perfeito? Então, são duas situações aí, e abordar também alguns pontos da preparação física no alto rendimento, para que esse controle de treino seja bem encaixado aí, o raciocínio dele. Mas o principal é mostrar que nós podemos expandir ainda mais a nossa possibilidade na relação de utilizar a tecnologia e as ferramentas nessa relação de controle de treino. Perfeito? Essas são as minhas duas participações aí. Perfeito, Fábio, obrigado. Bom, agora partindo para o eixo de análise de desempenho, a primeira aula será feita pelo Henrique, né, Henrique Modenese, aí todos conhecem muito bem, né, vem à frente aí comandando a área de análise de desempenho da seleção brasileira, né, tem feito aí grandes trabalhos, inclusive enviando e repassando a todo o voleibol brasileiro, a todo o nosso métier aí, informações muito consistentes, tanto em parceria com outros estatísticos brasileiros, né, informações sobre a Superliga, né, também em relação aos dados da seleção, e é o que ele vai trabalhar nessa aula dele. Então, vai falar um pouquinho sobre a ferramenta em si que é utilizada por ele, né, que é o DataVolley, né, e falando sobre tanto em comparativos, tanto dos nossos dados de Superliga, como também com os dados de seleção brasileira, e seleção brasileira relacionada não só à Superliga, mas também aos adversários brasileiros do circuito internacional. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente tem a coligação do real, do nosso momento, e das realidades fora do país, que são realmente mais pesadas do que a nossa realidade interna. Então, é bastante interessante esse aspecto, né, como fundamento dessa situação. Depois disso, nós vamos ter duas aulas com dois técnicos bastante renomados, tá? A segunda aula e justamente fazendo a junção do comando técnico com a análise de desempenho. Então, lá, o Mark Lebedil é um técnico bastante renomado, né? Tem uma carreira bastante sólida na Europa, ele é australiano. Ele fez esse último ciclo aí de preparação como técnico da seleção australiana. Eles não classificaram, mas é um técnico que tem um perfil muito interessante, até pelo fato de ser um técnico que tem uma produção muito grande, extra quadra, né? Então ele já, a partir tem um blog, tem os livros publicados para ele, que são o Wizards of Volleyball, né? São 2 volumes, que são nada menos do que coletâneas de entrevistas com vários técnicos do mundo inteiro. E não só, uma coisa que é muito interessante que ele trabalha é justamente ter a entrevista não somente com técnicos de ponta, do masculino, do feminino, do circuito internacional, mas ele faz entrevistas com uma gama de técnicos. Então ele faz com um técnico de um país que não está no circuito internacional de primeiro escalão, por exemplo, com técnicos ingleses, enfim, de vários escalões, de universidades, de clubes, né, de seleções. Então, tem um trabalho muito interessante
é um grande pesquisador, é um grande produtor de informações e conteúdo sobre o voleibol, e ele vai dar, particularmente também, é muito qualificado na questão estratégica dos jogos. As equipes dele são muito interessantes no aspecto tático, né? Então esse é um dos pontos que a gente acompanha. Eu acompanho bastante a carreira dele, a gente até não nos conhecíamos, mas muitas vezes acompanhando as equipes dele jogando, principalmente nos torneios europeus, na Champions, e sempre trabalhos muito interessantes com equipes que até com grande desempenho tático perante equipes que são, digamos que entre as melhores do mundo, e ele conseguindo ter um trabalho bastante qualificado, né? Então o Mark vai dar essa apresentação. Ele também trabalha com outras ferramentas, né? Provável que ele também mostre algumas coisas derivadas de outras ferramentas, de outros sistemas além do DataVolley, que ele também trabalha, né? E vai falar justamente sobre a visão do técnico, sobre esses dados né? E muito mais especificamente sobre dentro daquele. Hoje nós temos um volume absurdo de informações de como a gente pode trabalhar e como as coisas que são mais importantes e específicas para a gente trabalhar, seja em treinamento, seja em preparação de jogo e avaliação do jogo, tá? O Glenn logo após vem também com uma aula que tem um perfil característico. O Glenn também é outro técnico bastante renomado, atua há muito tempo no campeonato turco, no Arkas Izmir, né? E muitos e muitos anos comandando a seleção canadense, né? Eu penso que o time canadense estrategicamente também é uma das equipes muito fortes do cenário internacional, tem crescido muito já nesses últimos, eu diria que nesses últimos 2 ciclos, né? O de 16 já conseguiu fazer uma apresentação muito, muito importante, uma classificação, entre aspas, que não era nem tão prevista na primeira fase da Olimpíada do Rio, né? Desbancando, no caso, aí a França, que era um potencial finalista para o torneio. E o Glenn também vai falar justamente sobre esse trabalho de análise de desempenho, como ele trata isso para treinamentos, para jogos, para preparação e principalmente na conexão com a sua comissão técnica, distribuição de trabalho, como se faz, enfim. Então a gente vai ter 2 opiniões relacionadas à análise de desempenho com 2 técnicos que são muito qualificados nessa área. Obviamente que nas outras também, mas me parece assim, dentre os que pensamos, são realmente 2 técnicos que podem contribuir muito com a gente nesse aspecto. Tá, e depois disso nós teremos todo o bloco de formação. Então eu farei uma primeira aula falando sobre o voleibol brasileiro, e essa particularmente é uma aula que tem me dado bastante trabalho, porque eu tenho feito uma pesquisa bastante grande, tanto com os técnicos que por acaso estiverem por aqui da seleção brasileira. Eu tenho incomodado eles aí na última semana principalmente, justamente coletando informações do nosso último campeonato mundial de 19, das 4 seleções de base do Brasil, e fora isso tenho contatado todos os técnicos que cederam atletas a essas seleções. Então esse trabalho está sendo bastante interessante. Também estou fazendo a mesma coisa em relação a técnicos de regiões diferentes do Brasil, para ter traçar, enfim, uma média do que o que temos feito sobre formação no país, né? E principalmente sobre o modelo de competição que são usados de estado a estado e tudo mais. Então essa vai ser a minha abertura para esse módulo, e depois passaremos a trabalhar com os professores dos outros países, tá? Então, vamos começar aqui. O Maurício Paes, que é brasileiro, mas já tem mais de 30 anos radicado na França, é um cara que conhece profundamente o voleibol francês, que é uma escola absolutamente qualificada na formação de atletas. Tem um sistema muito, eu diria, diferenciado, e faz um trabalho muito interessante. Não é à toa que a gente tem visto, a gente já via há muito tempo as equipes de base da França com muita qualidade, e nesses últimos ciclos nós temos visto justamente a chegada de várias dessas gerações de franceses compondo uma seleção adulta muito forte, né? Então, o Maurício vai mostrar para a gente justamente como é feito esse voleibol, como é que é organizado a partir do governo federal e a partir da confederação, né, da Federação Francesa de Voleibol, como é feito esse trabalho e como eles atuam, tá? É um perfil bastante interessante. Depois disso, o Mário Barbiero, que foi de 2004 a 2018 técnico da Sub-19 italiana,
É um cara que tem muito know-how nessa área de formação, é um dos instrutores dos cursos de formação dos técnicos italianos, né? Então tem uma larga experiência e ele vai trazer um outro modelo também que é de bastante sucesso, né? Por exemplo, ano passado, nesses meus estudos para minha aula, as seleções italianas performaram nos 4 mundiais, sub-21, sub-19, sub-18, sub-20, masculino e feminino, em todas as 4 primeiras posições tinha uma equipe italiana. Então é uma escola que é bastante importante, é a escola que tem também a força da Superliga mais forte no mundo, né? E eu creio que na feminina também é muito similar da mesma forma. Então é uma escola que é muito importante para a gente como análise. Depois disso teremos o Marcelo Francoviac, né, que é um dos nossos técnicos, 2 vezes campeão como técnico da Superliga, numa carreira de sucesso aqui, esteve na seleção brasileira até o ano passado também, como assistente do Renan. E o Marcelo está já na segunda temporada, iniciando a segunda temporada na Polônia. E ele vai trazer justamente o perfil dessa seleção, que, por exemplo, é um país de voleibol, né? Um país que o voleibol é provavelmente mais forte que o próprio futebol, e uma escola que tem crescido muito nessa última década, né? Não à toa foram bicampeões mundiais, nas 2 finais contra o Brasil, inclusive, mas tem uma geração muito forte, um trabalho de formação muito forte. E o ponto principal da escola polonesa é justamente o excelente trabalho que eles têm na junção de sub-19 e 21 para o adulto. Então ele vai falar bastante sobre essa interseção e como se faz para que tantos jogadores tenham tempo de protagonismo para chegar com qualidade ao adulto. Tá? A outra aula, o César Benatti, que está aqui com a gente inclusive, pode dar uma palavrinha logo a seguir aí, mas o César vai falar sobre a escola americana, que também é outra escola bastante diferente, né? Que é completamente diferente de todos os países, porque ela é alicerçada no voleibol universitário, né? Eu costumo dizer, e ele pode até me corrigir, que é o melhor campeonato sub-23 do mundo, né? Porque ninguém tem uma quantidade de atletas abaixo de 23 anos jogando competições altamente qualificadas, né? Então, e daí saem vários jogadores e a gente todo ano se assusta quando pintam jogadores jovens, tanto na masculina quanto na feminina, que vêm de um campeonato universitário, sub-23, vamos dizer, e despontam para o circuito internacional com muita força. Eu lembro do Sander, por exemplo, em 14, que na primeira participação dele na Liga Mundial, ele foi escolhido MVP, eles venceram a final contra a gente em 14, e é absolutamente diferente de qualquer outro país. Então o César vai passar para nós um pouco de todo esse modelo americano, que também faz muito sucesso, que é um dos países que mais exporta jogadores para o mundo, né? César, quer dar uma palavrinha, César? Claro. Bom dia a todos, obrigado aí a todos por participarem aqui da nossa apresentação. Primeiramente, agradecer aí a Federação Mineira, o Fábio, o Rubinho por esse convite. Na minha palestra eu vou dar uma ideia geral de como funciona o sistema aqui dos Estados Unidos, né? A estrutura completa, desde o voleibol de high school, passando por clubes, até chegar no universitário, né? Que nem o Rubinho falou que em termos técnicos e em termos estruturais, é o maior campeonato sub-23 do mundo, e falar de todas as divisões, sobre todas as subdivisões do campeonato universitário também. Eu vou dar uma ideia mais ou menos de alguns sistemas que a gente aplica aqui nos Estados Unidos, que são bem difundidos aqui, né, em termos de organizacional, técnico, tático, né, e falar um pouquinho de algumas ferramentas de estatística também. Bom, então obrigado a todos aí, espero que vocês gostem do curso. Perfeito, obrigado, César. O César vai dar um auxílio também na questão de análise de desempenho. Ele vai falar um pouco sobre os sistemas utilizados nos Estados Unidos e a palestra dele, então, vai conjugar também um pouco com o nosso eixo de análise de desempenho. Isso vai enriquecer mais ainda porque o universitário americano é totalmente calcado em um outro sistema, né? Basicamente é o Volleymetrics, que é utilizado, também utilizado o Data Volley, mas ele tem um peso muito importante no universitário. Então também se torna bastante interessante a gente ter esse contato, já que o nosso eixo, um dos nossos eixos temáticos desse ano envolve análise de desempenho. Tá? Falta aqui
Aqui o TEGA é uma coisa bastante interessante, pessoal. O TEGA, na verdade, ele é da área de futebol, tá? O TEGA foi da Universidade do Futebol, tá? Tem os cursos da UEFA, né? Que tem um trabalho de formação espetacular hoje no mundo, né? O futebol europeu, o futebol em si tem apresentado um crescimento impressionante nos últimos, acho que nas 2 décadas aí, impressionante na questão de formação, né? E a UEFA tem um modelo e vários países europeus têm apresentado modelos de formação muito, muito interessantes, né? A gente fala, por exemplo, aí só rapidamente para citar o caso do futebol que eu acho bastante pertinente, é aquela equipe magnífica, espetacular do Barcelona que encantou o mundo inteiro aí nesses. Não essa do 8-2, tá? Que ganhou quase tudo aí na Europa. Ela foi uma equipe que era formada por 7, 8 jogadores da própria base do Barcelona. Jogadores que foram formados pelo Barcelona e chegaram à conquista de todas as competições internacionais, né? Europa, mesmo Mundial. Enfim, ele vai trazer para a gente justamente uma análise desse modelo europeu de futebol. Quer dizer, é outro esporte, mas tem a ver justamente com a formação. Então a gente achou bastante interessante ter esse contato com um outro esporte e como ele está lidando justamente com a formação. Acho que isso vai ser absolutamente enriquecedor para o nosso curso, tá? Então esse é um ponto que a gente é legal esclarecer, porque parece até meio estranho, mas na verdade eu acho que vai ser fantástico para a gente perceber uma outra visão de um outro esporte sobre esse mesmo assunto, tá? E fechando o nosso curso, o professor Marcelo Mendes, dispensa comentários, né? Nosso multicampeão pelo Sada Cruzeiro, técnico hoje da Argentina. Então o Marcelo vai falar sobre essa escola que tem crescido muito nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas cresceu absurdamente, né? Não só aqui dentro do panorama sul-americano, vencendo na base, inclusive, por algumas vezes aí a seleção brasileira, que não acontecia tanto até a virada desse século, né? E é uma escola que está hoje muito forte, venceu inclusive Sub-23, enfim, é uma escola muito forte. E também o Marcelo vai falar um pouquinho, então, não só da escola, mas até também das próprias ideias que ele tem justamente na continuidade desse trabalho que ele pensa em implementar para que essa escola ela não só continue tendo bons resultados e lançando os grandes jogadores, inclusive a gente tem vários desses grandes jogadores atuando aqui no Brasil hoje na nossa Superliga, mas o que ele pretende para o futuro para continuar esse crescimento bastante importante que o voleibol argentino mostrou ao longo desses últimos anos, né? Então eu acho que esse eixo sobre a formação ele está muito bem organizado, né? E eu acho que a gente vai ter serão aulas para todos nós, tenho certeza disso, né? A gente vai aprender muito juntos com esses professores, né? Falando justamente sobre como cada país tem tratado o assunto, e eu acho que de tudo isso a gente pode tirar coisas bastante interessantes para aplicar no dia a dia, que podemos mudar para o futuro aqui no voleibol brasileiro. Então seria basicamente essa situação aqui rapidamente, né? Então a organização aqui. A gente faz uma abertura às 18 horas do primeiro dia na sexta. Começamos com a aula do professor Nicola Negro e depois o Fábio com a aula sobre o saber do treinador. O Nicola fala sobre o voleibol feminino e o Fábio sobre o saber do treinador. No segundo dia eu inicio com do eixo do voleibol de alto rendimento do Brasil, o voleibol masculino. Aí seguimos com 3 aulas sobre análise de desempenho. Então a primeira aula dessas de análise de desempenho com o Henrique Modenese, Data Vôlei sobre seleção e Superliga. Depois a aula do Mark Lebedil, né, sobre análise de desempenho e como a utilização do técnico sobre essa análise, números que importam, eu coloquei aqui, falei para ele sobre isso, né, quais são os números realmente importantes e algumas coisas que ele pode nos trazer sobre isso. E depois, fechando o dia, com a aula do Glenn Hogue, né, canadense, né, a utilização sobre a análise de desempenho e principalmente o trabalho junto à comissão técnica sobre essa situação. E no último dia, eu faço a primeira aula sobre... desculpe, último dia não, terceiro dia. Eu faço a apresentação sobre o voleibol brasileiro, na questão dos nossos modelos, né, ou
entre aspas, o nosso modelo de trabalho aqui no Brasil, né? Principalmente o modelo de competição. Continuamos com Maurício Paes, falando sobre o voleibol francês. Depois o Mário Barbiero fala sobre o voleibol italiano. E por último, a aula com o Eduardo Tega sobre o modelo da UEFA, né? Sobre o futebol, modelo de formação de futebol. No último dia, agora sim, né? O Fábio fala sobre o controle de treinamento, né? Aí a gente segue a sequência com o César Benatti falando sobre a formação do voleibol americano. Seguimos com o voleibol polonês com o Marcelo Frankowiak e fechamos na última apresentação do dia o Marcelo Mendes falando sobre o voleibol argentino. Tá? Então, acho que essa é a sequência. A gente procurou condensar os eixos conjugados, né? Então a gente faz um dia que tem todas as apresentações de análise de desempenho e depois 2 dias basicamente que são mais voltadas aos modelos de formação e o voleibol no Brasil na atualidade a gente colocou ao longo dos dias. Tá? Aqui nós temos nosso site. Bom, pessoal, seria isso. Eu queria mostrar aqui, isso. Pode falar. Em relação ao site, porque algumas pessoas têm dificuldade em relação ao acesso e como que funciona a questão da inscrição. Então, eu vou só compartilhar aqui rapidinho, para vocês poderem dar uma olhadinha. Como o Rubinho mostrou ali, nós construímos um site oficial do evento, justamente para facilitar essa busca por informação e para facilitar os processos dentro dessa inscrição. Então, ao entrar no nosso endereço oficial, que está em todas as nossas peças de marketing, então www.rivfmv.com, a gente entra na página principal do nosso site, onde tem um contador de dias e tudo mais, a informação sobre o nosso site, sobre o nosso evento, que é 100% online, as informações de virada de lote a gente sempre coloca na primeira página, e aqui na parte de cima a gente tem essas informações, sempre teve essas informações completas, igual nós passamos agora na apresentação. Então, as informações um pouco mais detalhadas, assim como o Rubinho passou, em relação à concepção do evento. Nós temos algumas informações sobre a equipe de instrutores selecionados para trabalhar nesse evento conosco, a programação completa do evento, se alguém quiser rever todas essas aulas que a gente já colocou, os horários, os dias, tem aqui também. E na parte de inscreva-se, é onde a gente tem todas as informações administrativas do evento. Então, valores do evento, formas de pagamento, todas as disponibilidades que nós temos para facilitar para vocês e onde a gente pode realizar a inscrição do evento. Então, entrando no site, vocês conseguem todas essas informações, inclusive informações sobre qual plataforma que vai ser utilizada, que é a plataforma Zoom, já foi utilizada em cursos anteriores pela FMV, orientações básicas que a gente passa em relação a essa utilização, e caso ainda assim, com todas essas informações, vocês tenham algum tipo de dúvida ou precisem de algum tipo de auxílio, ainda tem os contatos, tanto o meu quanto do Daniel, para que vocês possam entrar em contato diretamente conosco em qualquer momento, seja por e-mail ou através do nosso celular, para que a gente possa dar esse suporte e vocês tenham tranquilidade para adquirir todas as informações necessárias sobre o evento. Beleza? Muito obrigado, professor. Perfeito. Robinho, mais alguma coisa? Deixamos abertos aí para o pessoal questões. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se tem algum questionamento em relação ao curso. Pode abrir o microfone e perguntar, pessoal, fique à vontade. Só respondendo uma coisa que o professor Risola me perguntou aqui no privado, nós já temos programados a situação da tradução simultânea. Então, alguns dos nossos instrutores que trabalharão com língua inglesa, com língua italiana, já existe essa programação e já é um recurso utilizado por nós no Zoom. No último curso que nós realizamos de treinadores da CBV, nós realizamos a tradução simultânea entre espanhol e português e funcionou perfeitamente e faremos uso dele nesse evento também.
As aulas que serão em outro idioma serão as aulas do Glenn e do Mark, né, que serão em inglês. Nós teremos o César fará a tradução, César Benatti, o professor César Benatti vai fazer a tradução da aula do Mark Libdil. E o João Paulo Bravo, nosso grande atleta e campeão do mundo em 2010, atuará junto com Glenn Hogue na apresentação dele, né, e fará a tradução também da aula dele. E a aula do Mário Barbeiro será em italiano, tá? E a gente terá também a tradução. Eu estou conversando com um técnico também para a tradução que atuou no voleibol italiano, brasileiro, para fazer essa tradução, ou se não, teremos um segundo técnico também. Sempre serão técnicos que estarão na tradução, que acho que facilita bastante para o entendimento do conteúdo do professor que está ministrando a aula, tá? As aulas do professor Fábio, a gente não vai ter tradução simultânea, mas a gente pede aí para falar um pouquinho mais lento, quando ele estiver falando, os colóquios, né? Quando ele tiver com todos os comentários científicos dele, com bastante paciência, a gente tem uma compreensão também bem tranquila em relação a isso. Pessoal, sem dúvida... Obrigado pelo comentário, Robinho. Muito obrigado não podia deixar, né, professor? É a característica. Eu queria só dar uma elaborada na questão do Eduardo Tega também, que o Rubinho bem colocou. Opa. O Edu, só para explicar também um pouquinho do histórico, né? O Edu Tega, ele é um grande amigo meu, o conheci logo na criação do site Universidade do Futebol. Aliás, eu indico essa plataforma que chama Universidade do Futebol para Todos. É uma plataforma que trabalha com a modalidade do futebol, mas tem muito trabalho bem organizado, bem elaborado, produção muito bem organizada em todos os temas que se relacionam muito com o nosso conhecimento. E ele é um profissional hoje que tem uma empresa que cuida da área de mídia, de redes sociais, de grandes clubes do país. E ele fez um curso que chama MESGO, né, que é a pós-graduação da UEFA. E esse curso, em loco, ele conheceu todas as melhores estruturas do mundo do futebol e como que elas funcionam, né? Então, ele foi para o Barcelona, ele foi para o Manchester City, ele foi para o Arsenal, ele conheceu várias estruturas do mundo e como que elas funcionam e como são organizadas. E ele vai trazer vários cases de sucesso do futebol e, ao mesmo tempo, correlacioná-los com o voleibol. Então, eu acho que vai ser estou ansioso para ver também, acho que vai ser uma história muito bem contada aí, o que ele vai trazer para a gente. Zero dúvidas, pessoal? Tudo certo? Tomás, Daniel, gostariam de colocar alguma coisa? Professor César Benatti? Rubinho, podemos finalizar então? Sim. Então, pessoal, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Nos mantemos à disposição sempre de vocês ainda para qualquer dúvida ou qualquer auxílio que vocês precisarem ao longo desse caminho. E quem ainda não deu uma passadinha, dá uma passadinha no nosso site oficial, dá uma olhadinha no Instagram da FMV e com certeza a gente consegue resolver qualquer problema que vocês tiverem aí no caminho. Beleza? Um excelente dia, um ótimo sábado para todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia.